Louvado seja o nome do Senhor. É um motivo também de alegria poder anunciar Jesus aqui no bairro de São Bernardo. Eu quero compartilhar uma passagem que está aqui em Atos dos Apóstolos. Maravilha. A partir do versículo 9, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 9, que diz assim a palavra do Senhor. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu viste ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, ao qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração e súplicas com as mulheres Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Até aqui. Essa passagem é uma passagem gloriosa, e para aqueles discípulos, foi algo de muito privilégio para eles poderem ver o Senhor Jesus, depois que ele ressuscitou. Ele teve ali com os seus discípulos por tempo aproximado de 40 dias, ainda dando, e ensinando o seu discípulo aquilo que era para ser anunciado aos gentios, aos povos, para que a sua obra continuasse e desse andamento. E então chega a essa parte quando Jesus é assunto aos céus. E então, eles achando que Jesus, naquele tempo, depois já de ressuscitado, ele ia consertar ali, ele já ia reinar em Jerusalém. Ele corrige eles, dizendo que ainda não era o tempo. E eles achavam que Jesus já iria iniciar ali o seu reinado na terra em Jerusalém. E quando Jesus os corrige, dizendo que ainda não era o tempo, que o tempo por eles não saberem as estações e nem o tempo, Jesus então dá as informações para eles que eles deviam ensinar as nações, pregar o evangelho, para que tudo, depois de cumprido, ele então voltasse, para que ele e todas aquelas pessoas que se entregaram, andaram com Jesus, então vão poder reinar com Cristo. E que essa passagem, e hoje nós estamos fazendo aqui, nós estamos aqui para proclamar e relembrar as pessoas, como os próprios anjos ali falaram para os discípulos, dizendo que o mesmo Jesus que foi assunto ao céu, ele há de voltar. Nós temos essa esperança, e essa esperança ela tem que ser anunciada às pessoas, porque o ser humano ele esquece muito. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, quando o povo de Israel ele saiu do Egito, nós vemos que com o passar do tempo, Deus sempre levantava os profetas, sempre levantava vários homens de Deus para relembrar o povo da onde que eles tinham saído e quem tinha tirado eles daquele lugar de sofrimento. Porque o ser humano ele esquece das coisas que acontecem muito fácil. Então Deus sempre relembrava o povo.
E com nós hoje não é diferente quando Jesus diz para nós irmos pregar o Evangelho, porque o ser humano ele esquece muito fácil das coisas, o ser humano ele desanima muito fácil, né, das coisas, e Deus, quando ele dá essa ordenança aos discípulos, e os discípulos então, né, eles dão essa ordenança para aquelas pessoas, para aqueles outros discípulos que vêm vindo após eles, e chegam até nós hoje, e dá essa ordenança através da palavra de Deus, dizendo para nós continuar falando de Jesus, que as pessoas precisam ter esse encontro, ter esse arrependimento genuíno, né, se entregar a Cristo verdadeiramente, porque senão nós não conseguiremos obter a salvação eterna. Então há uma necessidade de nós relembrarmos, será que nessa semana, durante esse mês, nós temos pensado na nossa salvação? Nós temos pensado em Cristo? Nós temos pensado como será a nossa vida após a morte? Talvez nós não temos pensado durante essa semana, durante esse dia. Por isso que há a necessidade de se pregar o Evangelho, para que as pessoas façam uma autoanálise da vida que tem passado, da vida que está levando, né, com Jesus ou sem em Cristo, porque após a morte a Bíblia vai nos dizer que há, né, um juízo, ou é salvação eterna, ou infelizmente é perdição eterna. E quando Cristo ele dá essa ordenança para os discípulos e para nós através da palavra, é que Ele quer nos lembrar e fazer a cada dia nós pensarmos e andarmos com Cristo para que nós não sejamos condenados. Por isso que Jesus, quando ele vem, o Verbo ele se encarna, ele vem dizendo que ele amou o mundo de tal maneira e que aquele que crê em Cristo, ele não quer que essas pessoas pereçam, mas que tenham a vida eterna. Aleluia. Então, quando Cristo ele faz esse ato de amor em prol de toda a humanidade, Ele quer que nós sempre relembremos e sempre façamos, né, uma autoanálise da nossa vida. E lembramos que há um Salvador que nos redimiu diante de Deus e quer que todos nós sejamos salvos. Mas para isso nós temos que fazer como os discípulos ali de Cristo. Nós temos que almejar essa volta de Cristo. Nós devemos andar como Cristo andou, para que possamos alcançar esse tão sonhado céu e essa tão sonhada paz, né, que Cristo quer que nós desfrutemos. E eu deixo essa palavra nessa tarde para você refletir, né, nessa tarde sobre a jornada que você tem vivido nesses últimos anos. Se você tem pensado, né, na salvação eterna, se você tem procurado andar com Cristo, se você tem almejado, se você tem desejado essa volta de Cristo, para que todo esse sofrimento, para que toda essa angústia que há na terra possa, né, pelo menos para nós que almejamos, para nós que desejamos, passe. E que você possa pensar, né, nessa tarde. Que não seja simplesmente mais um dia que você está ouvindo, né, essa mensagem, mas que seja um momento, um dia de reflexão para você sobre a salvação eterna. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.